eu, eu quis tratar um assunto que talvez seja um assunto pouco tratado dentro da igreja. E, inclusive, nós tratamos muito pouco isso e precisamos trazer à memória essa palavra, que é uma palavra bíblica e uma palavra que foi encarnada pelo próprio Senhor Jesus e encarnada pelos seus apóstolos. E, por conseguinte, isso também se tornou parte da igreja e precisa ser uma realidade na minha vida e na vida de todos nós, como igreja, que é a palavra servo. Essa palavra é uma palavra onde ela tem sido pouco falada, muito se fala sobre o meu e o teu sucesso, sobre a gente alcançar glória, poder, fama, dinheiro, que não há nada de errado em você querer prosperar financeiramente falando. A gente só não pode ter amor ao dinheiro, que é o que a Bíblia nos exorta, que aqueles que procuram ser ricos, ficarem ricos, procuram para suas vidas alguns incômodos, é o que a palavra nos diz. Mas nós temos o chamado, que é o chamado do servo. E eu queria tratar lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Então, o título dessa palavra é o chamado do servo. Então, abram suas Bíblias ou seus celulares. Amém? Então, queridos, Marcos capítulo 10, a partir do verso 35, eu vou ler vários textos, queridos, nessa noite, mas vou procurar não me prolongar muito. Então diz assim: nisso, Tiago e João, filho de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. Jesus: o que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Respondeu: podemos. Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muito. Vamos orar mais uma vez, queridos. Espírito Santo, nós colocamos nossas mentes, nosso espírito diante de Ti. Só o Senhor é quem pode iluminar a nossa mente, para que possamos compreender a Tua palavra. As coisas que vêm, que procedem de Ti, não podem ser compreendidas pela mente carnal. Elas se discernem espiritualmente, por meio da Tua luz que vem sobre nós, para que possamos entender. Nos ajude a compreender, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor ensinou para todos nós. Em Teu nome, Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, a gente tem aqui uma história interessante de dois discípulos que procuram glória, que estão confundindo as coisas no seu caminhar com a pessoa de Jesus. E às vezes eu fico pensando nessa questão de como que a igreja, muitas vezes, está recebendo um tipo de ensino que propaga esse mesmo tipo de ensino. É um ensino onde a gente procura, de alguma forma, estar acima do outro, né? Há igrejas que promovem até um tipo de disputa espiritual,
aonde você é espiritual, você se torna mais elevado que o outro, dependendo do dom que você recebe. Então, se você, por exemplo, recebe o dom de línguas, você recebe, por exemplo, um certo destaque na denominação. E um dom que é dado para servir, para edificar, é muitas vezes compreendido como uma espécie de promoção espiritual. Às vezes, a busca de alguém pelo ministério pastoral também é compreendida dessa forma, né? Como se fosse alguma coisa que te coloca, de certa forma, em destaque. E muitas vezes a igreja, a forma como a igreja enxerga o pastor, também muitas vezes vem dessa compreensão de que o pastor, de alguma forma, ele ocupa um certo lugar de autoridade, uma certa posição acima de todos os outros. E vem Jesus, o Deus encarnado, e ensina o caminho contrário. Ele olha para esses homens e acha aquilo um absurdo. Fala assim, cara, vocês estão equivocadíssimos naquilo que vocês estão procurando no seu coração. Então, quando o discípulo de Jesus ele procura no seu coração esse lugar de glória, esse lugar de destaque, esse lugar de estar acima do outro, ele está querendo para a vida dele algo que não está no coração de Jesus, para o chamado na vida dele. Então, Jesus vem e ensina algo totalmente o contrário, propondo para eles que ele, o próprio Jesus, não havia vindo nesse mundo para ser servido, do contrário. Ele veio para servir e dar a vida por aqueles a quem ele tinha em mente como propósito de salvação. Então, Jesus ele vem e começa a caminhar entre os homens com esse coração inclinado para o serviço. Então, isso daí, quando a gente está falando que isso é uma questão muito rara, pode ser também a forma como eu e você, como parte dessa igreja, ou de outra igreja que seja, como que a gente tem enxergado essa questão do servir na nossa vida. Porque se esse é um chamado, conforme o título dessa pregação propõe, se esse é o chamado para a minha vida e para a tua vida, eu não estou falando de salvação, você não é salvo porque você serve. Você serve porque você é salvo. É o caminho contrário. Eu quero servir o Senhor Jesus, eu quero dar a minha vida para Ele, eu quero fazer tudo por Ele, porque o meu chamado é servir ao Rei dos Reis. Aí as palavras que são usadas aqui, no versos 43 e no verso 44, quando ele fala assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Então, essa palavra grega aqui, que é a palavra diácono, né? Hoje a gente tem o diácono como uma espécie de posição eclesiológica que funciona como serviço dentro da igreja, né? Mas essa palavra era uma palavra comum, usada para todo aquele que executava o pedido do outro. Era um servo, um atendente, um ministro, o servo de um rei. Eu gosto muito desse significado, o servo de um rei. Então, todos nós, de modo cristão, somos diáconos, independente se vocês têm esse nome ministerial dentro de uma comunidade. Nós temos os diáconos aqui, né, que servem com algumas questões específicas, mas todos nós somos um reino estabelecido de diáconos, chamados para o serviço do nosso rei. Isso já coloca de lado algumas questões que são muitas vezes trazidas como ensino para a igreja e muitas vezes vai confrontar também a minha mente, o meu propósito, o meu querer diário. Quando eu faço escolhas na minha vida, quem é aquele que determina para a minha vida as minhas escolhas, os meus sonhos, as minhas posições, as mudanças na minha vida? Queridos, talvez o que eu vou falar para vocês seja uma coisa absurda e talvez motivo de riso, mas faz mais ou menos uma semana que a gente adotou um cachorro, que era um cachorro de rua. Há um bom tempo, aí, há uns meses atrás, a sogra do Gabriel, o sogro do Gabriel, deixaram com a gente uma cachorrinha, porque eles iam viajar e nós ficamos cuidando dessa cachorrinha por 10 dias.
e acabamos nos apaixonando pelo animal, e aí aquilo despertou em nós novamente o desejo de ter um animal. Como a gente viaja muito, para nós ficava complicado essa coisa de ter um cachorro, e eu não quero incomodar a vida dos outros para ter que ir lá em casa dar comida para o bicho, e também não queria ficar levando o cachorro para tudo que é lado. Na moral da história, a gente foi atrás e conseguimos adotar um cachorro. Por que eu estou contando essa história? Porque antes de ter o cachorro, antes de adotar o cachorro, eu e a Kátia oramos. Então, talvez seja uma coisa boba para vocês, assim, orar por causa de um cachorro? Sim. Orar porque a gente colocou diante de Deus, Deus, nós queremos ter um animal, mas é a tua vontade que eu tenha esse animal na minha casa? Ou esse animal pode se tornar um pesadelo nas nossas vidas? Talvez a gente seja impedido de viajar, seja impedido até mesmo de servir em viagens, em algumas coisas, com a banda, ou mesmo saindo por aí pregando em outras igrejas. Talvez seja isso. Então, a gente tem que tomar esses cuidados. Então, até para isso, nós oramos. Até para isso, nós oramos. Para demonstrar para vocês que a vida cristã, queridos, eu estou citando esse exemplo para que vocês tenham em mente que todas as nossas decisões precisam partir dessa direção, dessa dependência de Deus para as nossas vidas. Qualquer coisa, ore, mas ore muito antes disso. Então, assim, a cachorra está dando alguns trabalhos, obviamente, como todo animal. Por exemplo, fazendo cocô dentro de casa, fazendo xixi dentro de casa, a casa já não está mais cheirosa como antes, está com cheiro de cachorro, coisas que nós não queríamos, mas já está com cheiro. Mas agora, só agradeço. Obrigado, Senhor. Pela bufa, pela bomba que você arrumou para a nossa cabeça. Mas amém, eu orei, deu certo, não tem mais o que reclamar. É o que seja feita a vontade do Senhor. Amém? Certo? Então a gente precisa aprender isso, que nós somos diáconos, nós somos servos de um rei. Um rei que estabeleceu sobre o seu reino a obediência para as nossas vidas. Nós devemos obedecê-lo em tudo. Nós não somos donos das nossas vidas. As escolhas que nós fazemos, todas elas estão submissas ao seu senhorio, ao seu reinado sobre nós. E a outra palavra que ele usa no verso 44 é a palavra escravos, que seria a palavra doulos. Então ele fala lá, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Então essa palavra doulos, ela primeiramente significa escravo, ele pode também significar servo, ou homem de condição servil. Então, nós, além desse diácono que serve o rei, nós somos muito mais do que isso, nós somos escravos do rei. E escravo não tem vontade. Escravo, ele está submisso à vontade daquele que é o Senhor da sua vida. Amém? Então, quando a gente toma qualquer decisão, por exemplo, eu só falto em culto se eu estou doente, ou se eu estou viajando. Eu não lembro se algum dia eu fiquei na minha casa porque não estava afim de vir no culto. Mas isso não é somente depois que começou a Gólgota. Eu lembro que no meu tempo, como presbiteriano, para mim ir no culto era um prazer. Eu estava em todos os cultos. Se tivesse 10 cultos por semana, eu ia em todos os cultos. Porque eu queria servir o meu rei, estar na igreja. Então, eu já era músico na época, e eu tocava guitarra em todos os cultos. Mal, mas tocava. Em todos os cultos eu estava servindo o rei. Reunião de oração, estava lá. Escola dominical, estava lá. Culto de jovens, estava lá. Culto domingo à noite, estava lá. Hoje, na realidade dessa igreja, queridos, muitos de vocês, para vir uma vez por semana é muito. Às vezes, uma vez por mês é muito. Muitos de vocês, às vezes, quase não aparecem. Entende? Eu louvo a Deus porque essa igreja hoje está cheia, e eu espero que domingo que vem seja essa a realidade. Em nome de Jesus. Amém? Senão, não tem sentido. E aí, queridos, abram suas Bíblias lá em Filipenses, que nós vamos ver o que o apóstolo Paulo vai falar, lá no capítulo 2, porque nós estamos estabelecendo aqui
que vocês não têm que servir porque o Pipe está dizendo, porque o Brunello está dizendo, porque a Kátia está dizendo, porque os presbíteros dessa igreja estão dizendo, porque algum líder de ministério está falando para mim e para você. Nós estamos estabelecendo aqui nessa noite, para mim e para a tua vida, um princípio que vem do próprio Senhor Jesus, que nos exorta e nos fala a respeito disso. Então, o apóstolo Paulo, lá em Filipenses 2, a partir do verso 1, ele fala assim: se por estarmos em Cristo temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Amém? Então, a nossa atitude tem que ser unida, a nossa atitude tem que ser direcionada por uma mesma vontade. Qual que é essa vontade? Uma das coisas que o apóstolo Paulo fala no versículo 3 é: nada. Nada é o quê, queridos? Nada. Nada é alguma coisa? Hã? Alguém acha que nada é alguma coisa? Você sabe que tem gente que acha que nada é alguma coisa, né? Alguns cientistas evolucionistas falam que o universo surgiu do nada. Então, é impossível alguma coisa surgir do nada. O nada é absolutamente nada. Nada, ok? Então, Paulo está falando: nada na tua vida, na minha vida, façam por ambição egoísta ou por vaidade. Mas, eu acho lindo isso no ensino de Paulo: humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Amém? Então o ensino é contrário. Eu não tenho que buscar glória, eu não tenho que buscar poder. Do contrário, eu tenho que procurar para a minha vida ser o menor. Eu tenho que procurar considerar vocês maiores do que eu. E vice-versa. É esse reino de pessoas que se submetem uns aos outros, né? Alguns gostam dessa palavra submissão, utilizada para a mulher dentro da igreja, né? Que a esposa tem que ser submissa ao marido. Não, não é. Não para aí a coisa. A submissão é de uns para com os outros. Nós temos que estar nos submetendo aos outros, colocando o interesse do outro acima do nosso interesse. Amém? Certo? Então a gente pensa como reino. A gente tem essa visão. Então, o quanto eu viver para mim mesmo está prejudicando o reino de Deus, a igreja de Deus. Quantos e quantos ministérios acabaram? Quantos e quantos chamados foram enterrados? Quantos talentos têm sido enterrados pela igreja? Quantos, queridos? É algo que somente você pode responder. Como que está na sua vida isso? O quanto você tem colocado em movimento aquilo que o Senhor confiou a você como dom. Então, seja a atitude de vocês, ele vai falar, a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas daí mais esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. E aqui ele usa de novo a palavra doulos, que é a palavra escravo. Tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Eu acho umas coisas interessantes nas Escrituras, porque toda a porcentagem de evangélicos que se coloca no Brasil, né, quase algo perto de 40% mais ou menos, de evangélicos no Brasil, né? Então o Brasil é um país
praticamente cristão, porque evangélicos, católicos, né, outras ramificações do cristianismo, né, que compõem a nossa nação. Mas o que isso significa na prática, na praxis do reino? O quanto isso, de fato, espelha uma realidade bíblica. Então, na Bíblia, quando a Bíblia descreve a conduta de um cristão, a vida de um cristão, ele é muito mais do que uma pessoa que foi salva de uma condição de pecado, de condenação ao qual ele estava submetido. A Bíblia ela coloca que aquele que é nascido de novo, aquele que recebe o Espírito Santo na sua vida, ele tem algumas condutas. Algo na vida dele gera. Eu gosto quando a palavra fala assim, que a salvação não é por obras, certo? Mas o nosso chamado em Jesus é para as boas obras. Então, nós somos salvos por causa das obras, mas essa salvação em nós, que Jesus trouxe sobre nós, ela se manifesta por meio de uma vida de obras, uma vida de serviço com o reino de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele fala assim, ponham em ação a salvação de vocês. Então, ele está propondo o seguinte, que você é salvo, e por ser salvo, algo precisa se manifestar na sua vida. Aí no verso 13 ele fala assim, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar. Portanto, é algo claro, algo prático, vivo na minha vida e na tua vida, que se somos salvos, nós estamos tendo a graça de que Deus está efetuando em nós algo. Porque se não está acontecendo nada na minha vida, eu sou um cara que fui salvo da minha condição, mas estou estático, imóvel, não fazendo absolutamente nada, vivendo para mim mesmo, vivendo para os meus sonhos, algo está errado nessa suposta salvação na minha vida. Então não é eu quem está dizendo isso, é o que o apóstolo Paulo está propondo para mim e para vocês. A vontade de desistir de ministério, a vontade de desistir das coisas, todos nós estamos sujeitos. Todos nós estamos sujeitos. Eu estou no ministério pastoral já há 23 anos, juntamente com a Kátia. Nós estamos casados há 26 anos, portanto, 23 anos de casado já estamos servindo a igreja. E eu não consigo imaginar a minha vida sem servir ao Senhor, seja onde for. Antes de ser pastor, eu servia na igreja. Então é isso, para nós é algo natural o serviço. Algo natural para mim e para você, deve ser algo natural servir o reino de Deus. Então, lá em Tito 3:3, olha que interessante o que Paulo fala acerca daquilo que nós éramos sem Cristo. Antes de Jesus, nas nossas vidas, nós tínhamos uma conduta. Olha a conduta que Paulo vai tratar com Tito. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos. Daí ele vai falar desobedientes. Aí essa palavra apeités, no grego, é não persuasível, não submisso, desobediente, obstinado. Ou seja, nós éramos isso antes de Cristo. Nós éramos pessoas que não era persuasiva, nada conseguia nos convencer, nós éramos teimosos, que nem mula, não saíamos do lugar, não fazíamos absolutamente nada, não nos submetíamos ao senhorio de Deus, éramos desobedientes, éramos obstinados no nosso pecado. Daí ele continua assim, extraviados, daí ele usa a palavra doulos de novo, ou seja, escravos a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Então, antes de nós servirmos o rei, nós éramos servos de nós mesmos, nós éramos servos do diabo, nós éramos servos do pecado, nós éramos servos dos nossos sonhos, nós éramos servos das nossas obstinações. Esse era o nossa suposta conduta sem Cristo. Era essa, a vida que nós levávamos antes de Jesus na nossa vida. Era assim que nós conduzíamos a nossa vida. Amém, queridos? Certo? Isso é o que éramos antes de Jesus. A partir de Jesus, vocês não precisam abrir as Bíblias, mas eu acho interessante a forma como os apóstolos se colocam
quando eles vão escrever suas cartas, a forma como eles se referem a si mesmos. Então, por exemplo, Paulo, em Filipenses 1, ele fala: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, doulos de Jesus Cristo, escravos de Jesus. Judas, verso 1, Judas, servo de Jesus Cristo. Pedro, em 2 Pedro 1, Pedro, servo de Jesus Cristo. Tiago, 1, Tiago, servo de Jesus Cristo. Eles se referem a si mesmos como servos. E aí, se a gente pudesse definir aquilo que nós somos, eu achei interessante num podcast, o cara começou perguntando assim, se você tirar da sua vida aquilo que você faz, quem é você? Quem é você? Se você tirar da sua vida aquilo que você faz, quem é você? Qual que é a tua identidade? Eu responderia sem dúvida nenhuma, né? Até uma pregação quando eu falei o que é a vida, né? Um programa lá que o entrevistador sempre perguntava o que é a vida, e as pessoas tinham maior dificuldade de responder o que é a vida, e inclusive pastores que foram lá e deram respostas estúpidas, no meu entendimento, umas respostas que um ateu, talvez uma pessoa que não tem Cristo, respondesse daquela forma, ok. Mas se alguém me perguntasse o que é a vida, eu responderia: a vida é Jesus. Talvez eu respondesse Gálatas 2:20. Portanto, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a na fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Então, se você perguntar quem é o Pipe, se eu perguntar quem é você, queridos, nós deveríamos de prontidão responder: eu sou um servo de Jesus Cristo. E a minha vida tem demonstrado isso. Amém? Podemos dizer com toda a convicção isso no nosso coração: eu sou um servo do Senhor Jesus Cristo. Eu o sirvo aonde eu estiver. Eu sirvo Ele todos os dias da minha vida. A minha vida, ela caminha sempre sobre este fundamento, de que eu sou um servo do Senhor Jesus Cristo. E que eu vivo para a glória do nome dEle. Eu vivo para glorificá-lo. Eu não vivo para outra coisa. As coisas que são adicionadas na minha vida e na tua vida, sejam elas quais forem, vem em decorrência de que eu e você buscamos em primeiro lugar o reino de Deus. É em primeiro lugar. Eu acho interessante isso, porque a Bíblia fala em primeiro lugar, não é em segundo, nem em terceiro, nem em quarto lugar. Uma das coisas que nós temos ensinado os casais dessa igreja, e talvez isso tenha confrontado alguns casais, porque isso também confrontou a mim e a Kátia. Nós, durante muitos anos, como igreja, nós ensinamos coisas para os casais em relação à prioridade do casamento. O casamento, a esposa, os filhos. E muitas vezes nós talvez tenhamos deixado transparecer de que realmente a família tem que estar numa certa posição de destaque e muitas vezes até mesmo acima do teu e do meu chamado. E isso talvez tenha trazido sobre a minha e a tua vida, dentro dos nossos casamentos, um certo lugar do casamento onde ele não deve ocupar. Porque o Senhor Jesus deixou claro: aquele que não deixar pai, mãe, esposa, filhos, marido, por amor a mim, não é digno de mim. Amém? Vocês sabem quantos e quantos pastores que eu conheço que abandonaram o seu chamado porque a esposa dele chegou e disse assim: olha, ou eu ou o teu chamado. Ou eu ou o teu chamado. E esses pastores hoje não estão desenvolvendo o seu chamado, porque supostamente colocaram a esposa acima do seu chamado. Eu não estou dizendo que você tem que colocar a igreja acima do teu casamento, mas
tudo tem o seu espaço, o seu lugar, quando tudo está submisso à vontade de Deus. O meu ministério não atrapalha o meu casamento. Quando atrapalha, adivinha de quem é a culpa? Não é do ministério, não é do chamado, é meu. Eu que sou o burro, que não administro aquilo que eu fui chamado com a forma como deveria ser. Mas também eu não posso deixar o meu casamento atrapalhar o meu chamado. Então, o Senhor Jesus, queridos, para encerrar, lá em Mateus 24, 46, isso não é uma palavra minha, mais uma vez, isso é o próprio Senhor Jesus trazendo para as nossas vidas como um ensino, como uma advertência, como uma exortação, como uma palavra profética, a qual eu e você temos que colocar nas nossas mentes, tendo isso como foco e razão das nossas vidas. O Senhor Jesus diz assim: bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo. Assim. Se o Senhor Jesus voltasse hoje, nesse momento, Ele encontraria eu e você servindo? Ou nos encontraria vivendo para nós mesmos, iludidos que estamos salvos, quando as nossas vidas, a nossa conduta diária não reflete essa realidade? Porque como o apóstolo Paulo falou, aquele que está salvo não vive para si mesmo. Aquele que está salvo, que é movido pela vontade de Deus em sua vida, que opera no seu espírito o desejo, a fome de servir a Deus. Então, quando nós servimos ao Rei Jesus, isso é o fruto do Espírito Santo trabalhando na nossa vida, aleluia. Então, eu não me glorio por causa disso. Isso é graça trazida sobre mim. E a glória é dele. Agora, se eu não tenho vontade de servir o Senhor Jesus, eu tenho vontade só de viver para mim mesmo, de ir para a galera, eu acho que as pessoas têm que ir para a galera. Vai de uma vez. Sabe? Vão viver as suas vidas, não se iludam. Não se iluda. Porque aquele que tem o Espírito Santo na sua vida ama o Senhor Jesus. É escravo da sua vontade. Quer dar a sua vida pelo seu rei. É governado pela sua vontade. É conduzido pelo Espírito Santo que habita na sua vida. Amém, queridos? A minha esperança é que isso que está sendo trazido aqui hoje mova cada um de nós que estamos aqui. Eu olho para cada um de vocês, eu vejo um potencial, sabe, de transformação nessa cidade, queridos. O Senhor Jesus transformou o mundo por meio de 12, que foi gerando discípulos e discípulos, uma multidão de 500, isso foi se multiplicando e estamos aqui como fruto dessa caminhada, Então, que todos nós nos coloquemos nessa conduta, nessa posição de diáconos e de escravos do nosso Rei. Amém?